Muito bom dia, a partir de agora mais uma edição do Hora Geral e nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV, sempre levando até você a informação e abrindo a grade de programação da Santa Cecília TV com o Hora Geral. Tudo bem com você? Nós temos o site euestoucomvocê.com.br para você acessar, rever os programas, obter informações. Temos um e-mail para que nós possamos ter um contato melhor e talvez receber até uma sugestão de pauta, como o e-mail horageral@euestoucomvocê.com.br. Temos o telefone para que você possa participar, que é o 3041-6777. E temos também o WhatsApp, que é o 981387000. Ou seja, são várias as formas de participação no Hora Geral aqui na Santa Cecília TV. E não se esqueça que eu estou com você. Hora Geral a partir de agora. E lógico, nós estamos numa semana em que iremos comemorar o Dia do Trabalho ou o Dia do Trabalhador. Eu gosto de falar, prefiro assim essa segunda opção, apesar de já ser o 1º de maio uma data emblemática. E eu não poderia trazer alguém especial para falar sobre esse tema, que sempre provoca a participação do telespectador e às vezes cria uma certa dúvida com relação às boas ou não notícias que envolvem o trabalhador brasileiro no momento em que nós precisamos crescer, avançar. Você já conhece, é o meu amigo advogado Sérgio Pardal Freudenthal. Ele é advogado especialista em direito previdenciário, é advogado de vários sindicatos, é professor universitário, é um corintiano, é um surfista, é um amigo, ou seja, você já conhece, né? Faltou alguma qualificação, Pardal? Bom dia. Douglas, tudo bem? Qualificação tem você. Uma grande honra estar participando do seu programa. Muito bom. Ficamos sempre contentes. Pardal, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes e é interessante que você explica com uma fluidez, com uma didática, e isso é importante. Eu sempre comento com o meu telespectador que a minha preocupação não sou eu, o apresentador, nem o convidado, com todo o respeito, você vai entender, mas o telespectador, claro, porque ele tem essa oportunidade de tirar as suas dúvidas. E a gente sabe o quanto que uma informação correta auxilia e transforma as pessoas na hora de um direito importante, que é o direito trabalhista. Agora, antes de falar especificamente sobre o trabalhador, tem um aspecto importante. O que você achou dessa iniciativa ou dessa ideia, acredito que não tenha sido dela, e sim do seu staff, da presidente Dilma não fazer um comunicado em rede nacional e sim só nas redes sociais? É um receio de repente, de ter panelaço e a população boicotar o pronunciamento da presidente se fosse em rede nacional? Olha, eu não acho bem que seja um medo não, Douglas. Eu acho que, na verdade, a tentativa da presidenta é evitar o cisma exato, né? Porque o momento é esse, é um momento de racha, é um momento de dificuldades. E as consequências você sabe que não são muito boas. A presidenta Dilma tem um governo de coligações, não é? Um governo de composições. Sim. E, além do mais, veja, independentemente de quem votou ou não votou nela, ela é presidenta do Brasil, para todos nós, para todos os cidadãos. Então, eu acho que nesse momento ela evita aí, no Dia do Trabalhador, 1º de maio, exatamente para não aprofundar o cisma, para não aprofundar a divisão que o Brasil se encontra no momento. Pardal, existem temas importantíssimos no momento que nós estamos vivendo que envolve o crescimento do nosso país. Me corrija, por favor, eu não consigo ver um crescimento se você não tem uma qualificação profissional, se você não tem uma gestão, um planejamento. No último domingo eu ouvi um comentarista na CBN, um domingo à tarde, e ele falava algo que me deixou um pouco preocupado. Ele falou assim, já que saiu o balanço da Petrobras, tem déficit, é a hora de para tudo, vamos repensar, vamos planejar de uma forma diferente. Daqui a alguns anos, os Estados Unidos, o presidente Obama, ele vai anunciar a autossustentação do petróleo, né? Está diminuindo o consumo do combustível fóssil, ou seja, o mundo muda muito rapidamente, ou seja, os trabalhadores, além da qualificação, eles têm que pensar em novas modalidades profissionais para poder contribuir com o crescimento da nação, não só do Brasil, como de vários países. Resumindo, o trabalhador, ele tem hoje no planeta uma responsabilidade para dar respostas no crescimento do nosso país e dos países que compõem as principais potências, não deixando de lado os Estados Unidos?
Claro, mas veja, Douglas, de uma forma geral, as coisas não são tão simples, não é? Não são tão Sim. imediatas. Por exemplo, a questão do petróleo, ela não vai acabar tão cedo, não será de um Sim, dia para o outro concordo. que se transforma. Agora, o Brasil teria grandes participações, por exemplo, com relação ao álcool, não é? Nós tínhamos todo um planejamento, e isso, a nossa dificuldade, na verdade, é a falta de um planejamento maior. E isso porque as condições econômicas também não foram assim tão favoráveis, né? Lembrar 2008 o que aconteceu, lembrar a crise atual e poder observar que não foi muito Em fácil. 2008, o Lula falava que seria uma marolinha, né? Bom, mas foi mesmo, hein? Para o Brasil Para o foi. Brasil. Para os Estados Unidos, não. Sim, mas era deles. Veja, o problema era do grande irmão do norte. Eles é que tinham problemas. E problemas que trazem até hoje. Vamos ter clareza, hein? Ninguém fique pensando que o mundo já está revisto e que os Estados Unidos estão totalmente transformados. Não estão, não. A parte sul dos Estados Unidos também passa fome. Um absurdo, Douglas. Como é que pode passar fome naquele lugar? Uma potência. Uma potência daquela ter pobre, né? Ter o PPP, pobre, preto e etc. É complicado. Então, essa situação hoje é bastante complexa. O que eu acho é que o Brasil tem toda a qualificação suficiente para poder se manter. Desde das coisas imediatas, não é? Desde do primário até a capacidade pessoal, a capacidade populacional. Claro, a nossa dificuldade hoje é na qualificação profissional. Por exemplo, a qualificação do professor é o principal hoje. Sem qualificar o professor, nós não temos o resto. Não temos o resto. E essa é a grande dificuldade que o Brasil atravessa hoje. É a questão educacional. Veja, o Estado está aí, os professores em Mais greve, de 50 dias em greve. ganhando uma merreca, é absurdo o que se ganha hoje. E veja, tudo isso são questões históricas. Não tenha dúvida, Douglas, a questão educacional do Brasil hoje, a porcaria que está, devemos essencialmente à ditadura militar. Um dos grandes arroubos que eles fizeram foi detonar a educação popular. Esse é um dos problemas que a gente tem. Então, é preciso revisar isso, é preciso qualificação profissional, é preciso qualificar o professor. E é preciso lembrar que no Dia do Trabalhador, nós devemos participar com essa visão. É Dia do Trabalhador e não Dia do Trabalho, como dizem alguns. É não verdade. É Dia do Trabalho. Até porque trabalho, Douglas, você sabe de onde vem, né? De tripalium, que era um instrumento de tortura na Roma Antiga. Então, o trabalho era a tortura. Esse é o grande problema, não é? Ô, Pardal, é interessante esse seu introito, né? E nesse cenário que você desenhou, eu já te faço uma pergunta. Além dos telespectadores já poderem ligar e participar pelo 3041-6777, o que o trabalhador tem a comemorar com a política? Eu não gosto de tratar assim, mas vou respeitá-lo e reproduzi-lo, que a presidenta comanda hoje no nosso país. Porque o discurso de posse dela, ele foi praticamente rasgado dias após ou semanas após. O trabalhador brasileiro, tem o que comemorar? Olha, o que comemorar sempre tem, né, Douglas? Veja, a vida está aí para ser comemorada. Então, comemorar sempre alguma coisa tem. O problema no Brasil hoje é que a presidenta equivoca-se profundamente quando, no final do mandato, solta duas MPs que não correspondem nem mesmo à necessidade efetiva. Agora, veja, esse tipo de briga é muito comum. Por quê? Porque, como eu disse ainda agora, é uma coligação, é uma composição. Então, a presidenta entendeu naquele momento que ela deveria açucarar um pouquinho o patronato para depois tentar jogar a redução daquela desoneração salarial que fez. Olha, um lado não compensa o outro, é até uma questão de números, né? Pelos números da tecnocracia, as duas MPs trariam uma redução de 18 bi. Mas veja, a redução que foi feita nos impostos com a desoneração salarial foi 200 bi. 200 para 18, a diferença é grandiosa. Então, eu acho que foi um grande equívoco, mas acho também que no Congresso é preciso recompor, é possível dar uma boa melhorada nas duas MPs e acho que o trabalhador, de uma forma geral, nos últimos governos, teve avanços bem razoáveis. Tudo bem, há questões de caráter assistencial, mas veja, o salário mínimo teve um aumento real. O desemprego teve redução. As pessoas dizem, o desemprego reduziu porque menos gente procurou emprego. Opa. Por que menos gente procura emprego? Ora,
porque o orçamento familiar sustenta. Então, é mais molecada procurando estudar, ao invés de trabalhar aos 20, aos 21, vai trabalhar aos 25, mas com formação, com qualificação profissional. Então, sabe, são coisas que são importantes. Agora, evidentemente, existe uma crise mundial, uma crise fomentada pelo neoliberalismo desde 1995, basicamente. Essa crise que foi fomentada está aí. São os retornos que estão acontecendo. Então, claro, as crises acontecem e, em compensação, elas fomentam também contradições. E contradições é que brotam direito. Por isso é que as pessoas devem cada vez mais ficar de olho no que vai acontecendo e tentar influenciar. É importante esse seu alerta, mas quando eu faço uma pergunta com relação às políticas desenvolvidas, você falou algo que também nos preocupa muito, nos preocupa em termos dos brasileiros. Ou seja, às vezes o governo ele tem ideia de uma política que possa aí contemplar o trabalhador, mas tem a tal da governabilidade, ou seja, ele é obrigado a ouvir alguns partidos ou partidos que tenham importância para que haja uma governabilidade. Poxa, então não faz isso, faz aquilo porque o partido tal é importante para que você tenha um apoio. Nunca está em primeiro lugar, no meu entendimento, o trabalhador. E nós, no Brasil, nós precisamos crescer. Eu concordo com você que hoje mudou o cenário do primeiro emprego, ou seja, na nossa época, acredito que a sua também, nós terminávamos o colegial, já tinha que prestar o vestibular, entrou em educação física, foi educação física, mas não era bem o que eu queria, mas foi aquela que eu entrei, né? Hoje, o estudante ele termina o ensino médio, ele vai fazer um cursinho, ele vai pensar direito qual tipo de faculdade ele vai fazer e depois que ele termina a faculdade ele vai para o mercado de trabalho já qualificado, é o que você citou, isso por volta dos 23, 25 anos. É um novo formato de universitário, de pessoas que entram no mercado de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu observo, acredito que você também, um grande número de pessoas desempregadas, numa região que é próspera e que precisa de mão de obra e de trabalhadores, que é a nossa região metropolitana, principalmente na área de serviço. Você detecta essa demanda? Olha, aí tem algumas complicações importantes, Douglas. Por exemplo, há uma grande discussão em como fazer para garantir um emprego para os locais. Você viu essa discussão em Cubatão e tudo mais. Olha, eu sinto dizer, mas é um grande equívoco. Um equívoco que não tem cabimento algum. Não é, de forma alguma, qualquer impedimento legal que fará com que os trabalhadores locais tenham trabalho e os de fora não possam chegar. Não é isso. Não é isso. Na verdade, o grande problema é, por exemplo, trazer trabalhador de fora para colocar em alojamento, maltratar e coisa e tal, tem que ser combatido, porque tem que ser combatido Como aconteceu a escravidão. muito no passado, inclusive no polo petroquímico de Cubatão. Sim, sim, na construção do polo petroquímico Exatamente. em especial. Agora, daí a um impedimento legal não existe. O que tem que fazer de verdade é qualificação profissional. Nós temos que lutar bastante para a universidade pública também vir para cá, para as nossas universidades cada vez mais terem o crescimento que tem tido, para que a gente possa trazer as pessoas para estudarem aqui e não simplesmente para trabalhar. E essa é a relação diferenciada. A qualificação profissional é o ponto principal hoje. O Porto de Santos, por exemplo, precisa de qualificação específica. Precisamos formar pessoas que compreendam a questão portuária com profundidade, para efetivamente fazer o que precisa o Porto de Santos. Mas, Pardal, você é advogado de vários sindicatos. Em 93, na Lei de Modernização 8.630, se falava do CENEP, que era o Centro de Excelência Portuária, justamente para poder formar novos profissionais ou até qualificá-los. Com todo respeito, se não me engano, quem está à frente hoje do CENEP é o Esmeraldinho. Até agora eu não vi nenhuma formação que pudesse qualificar o trabalhador portuário. E aí o tempo passa, a automação vem, a tecnologia vem, novos arrendatários do porto e sempre quem fica em último lugar é o trabalhador portuário. Me corrija, por favor. Olha, Douglas, o que ocorre, na verdade, é que aquela formação de 93 foi para lá de absurda, não é? Por exemplo, é uma coisa bem simples. O trabalhador portuário aqui da região, ou melhor, do Brasil, é o chamado trabalhador avulso. Isso. Ele não é autônomo, também não é empregado, ele é avulso. No mundo todo isso não existe mais. Agora, veja só como é interessante. Naquele momento, teve um PDV na Codesp e o pessoal que era operário portuário e empregado da Codesp... Para explicar para o telespectador, é o Programa de Demissão Voluntária, o PDV. Isso, o PDV, Programa de Demissão Voluntária. E retiraram-se, então, os operários portuários de dentro da Codesp, deixaram de ser empregados.
transformaram-se em avulsos, não foi? Foi. Pois veja, como é que eu faço a transformação de toda uma categoria enorme de empregados para avulsos, quando olhando o mundo todo, você vê que os avulsos não existem mais. Não podia ser coisa séria, não é? Alguma coisa se tentava ali. Então, o que é que eu acho? Eu acho que, na verdade, existe uma formação tecnocrática muito grande e que há muito tempo vem olhando o porto, vem querendo a sua privatização, vem querendo poder usufruir o dinheiro que o porto pode render e, para isso, detonou o porto público. E foi isso que aconteceu. Então, primeiro, houve a avulsização dos codespianos e no momento seguinte começa a pressão para acabar com os avulsos. Pô, veja, o último acordo feito, 50% de estivadores para fazer a descarga do navio. Exatamente. E 50% de empregados de empresa estivadora. Não é bem assim. E isso passa, inclusive, pela discussão da terceirização. Veja, no mundo todo hoje, quem faz estiva e desestiva, a carga e descarga do navio, são empresas de estivagem, que contratam os seus trabalhadores com horário, jornada e coisa e tal, e põem para trabalhar como quiser. E contratam da onde? Através de um órgão gestor, por exemplo, como acontece em Santos ou não? Não, senhor, contratam diretamente na empresa. Ah, é? Claro. Então a empresa forma esses profissionais? Forma como quiser, não é? Sim, do jeito dela, lógico. Sim, depende da força sindical. Se o sindicato é forte, se o sindicato tem atuação, potência, vai ter uma formação melhor. Se não, não. Mesma coisa, veja, o que acontece hoje no porto? As pessoas ficam reclamando que existe o terno. Você conhece o terno? Beleza. Então, para fazer a carga daquele navio, eu tenho que colocar lá, vamos dizer, 14 trabalhadores. Os 14 trabalhadores não têm mais o que fazer, as condições são outras. Então, vamos dizer, 6 vão trabalhar e o resto vai fazer coisa nenhuma. E aí começa aquela pressão toda. Um amigo, um grande amigo, dirigente estivador, me disse uma vez uma coisa interessante. Ele falou, olha, o problema do porto hoje, sabe qual é? Imagine você na sua casa contratar, por exemplo, 4 empregadas. Então, é uma cozinheira, uma arrumadeira, uma que lava e passa e uma babá. Num belo dia, quando você chega na sua casa, só tem uma delas. Você fala, ué, cadê as outras? Ela fala, não, hoje eu lavo, cozinho, tomo conta e faço tudo. Amanhã vem a fulana e faz tudo também, tá bom? Não tá bom, né? Lógico você não vai que gostar. Não. Então, você está pagando por uma ou por 4? Pois é, o porto começa esse problema, o porto começa a arrastar esse problema há muito tempo. Só que a resposta que está se dando é, arrasemos com os trabalhadores, o resto a gente vê depois. É duro, né? É duro. Agora, essas são consequências de toda uma condição mundial. Não é o Brasil só que passa por isso. Então, a discussão da terceirização, por exemplo, as mudanças previdenciárias... Você é contra a terceirização? Muito contra. É um dos grandes absurdos, Douglas. Um dos grandes absurdos. É um negócio bem simples também. Eu gosto de simplificar, Douglas. Sim, eu vi até o Paulo Scaff falando positivamente da terceirização. Mas é um negócio engraçado. Imagina o seguinte, ó. Eu sou o seu empregador, você é o meu empregado, tudo bem? Fechado. Então eu pago o X para você. Bom dia, patrão. Bom dia. Eu pago o X para você. Tá. Bacana? Tá bacana. Num belo dia, eu vou deixar entrar um terceiro entre eu e você. Tudo bem? Não, já não estou gostando muito. Então, entre eu e você entra um terceiro. Vai. Esse terceiro entra para quê? Não sei, ele entra para melhorar alguma coisa. Eu acho que ele vai melhorar mesmo, é o que eu gasto, eu vou gastar menos. Se eu vou gastar menos, eu tenho um terceiro, tenho que pagar para ele alguma coisa, para você vai sobrar menos. E eu posso até ser dispensado? Ah, se você não gostar da brincadeira, eu mando você embora e ele contrata um pelo caminho dele, pagando menos, sei lá. Então, veja, a terceirização em si, vem os malucos por aí dizendo, não, mas veja, por exemplo, o pessoal que vai fazer colheita. Não dá para ele fazer colheita e a colheita é o principal. Então, contrata uma firma terceirizada de... Para com isso. Todo mundo sabe que no campo, a saída para isso chama-se cooperativa. Cooperativamente, as pessoas compram a colheiteira, Mas essa emenda não foi aprovada na terceirização, né? Do quê? Da cooperativa. Não, mas isso também é o Deus dará. Ó, você viu o projeto de lei? Um negócio simplíssimo. O projeto de lei, primeira coisa, o que ele faz é liberou geral. Antes não era isso, não é? Não havia lei específica, mas os tribunais trabalhistas já tinham definido muito bem. Você não pode, você que tem uma tornearia mecânica, você não pode mandar embora o empregado e contratá-lo como pessoa jurídica para trabalhar no seu torno mecânico. Isso não tem cabimento. Quem fizesse isso, tomava uma reclamação trabalhista e ia pagar o que devia. Agora, a nova lei permite qualquer negócio. É crítica. A nova lei diz assim, ó, para você contratar
pode ser pessoa jurídica ou pessoa física para contratar. Mas para ser contratado tem que ser empresa de prestação de serviço. O quê? E aí começa a partir daí. A empresa contratada pode contratar pessoas ou subcontratar outra empresa. Quer dizer, tudo pode. Uma terceirização, que essa Isso, é a prática específica. Quarteirização, quinteirização e etc. Tal. Aí vem as brincadeiras. Eles dizem assim, olha, agora a empresa é obrigada a, se o contratado, o terceirizado, trabalhar na sua dependência ou em local que ela manda, ela é responsável pela saúde e segurança do trabalho. Para com isso. É a velha historinha. Eu construí a minha casa, aí convido você para tomar um cafezinho na minha casa e ver a construção. A casa cai. Meu amigo, a culpa é minha, eu vou pagar por isso. Você vai ficar invocado comigo, claro. Então, já começa aí o absurdo. Segundo lugar, dizem lá assim, agora a empresa contratante é responsável solidária quanto às obrigações trabalhistas. Brincadeira, é só pegar a jurisprudência dos tribunais trabalhistas e ver que isso é antigo, isso é por princípio, não é a lei que determina. E para acabar a brincadeira, ele diz assim, o contratante pode, note o verbo, hein, Douglas, pode, não é deve, pode ampliar para os terceirizados as bondades que faz com seus empregados. Tipo assim, alojamento... Uma bonificação. Não, alojamento, refeitório, atendimento condições de trabalho. Brincadeira, né? Quer dizer, isso aí é o mínimo, né? Ele não precisa... Quer dizer, ele pode. Pode, se for magnânimo. Ele não é obrigado. Não, se ele não for magnânimo, ele não dá essas coisas por... Então não tem cabimento. Vamos falar sério. Essa lei só foi retomada porque esse maluco, essa coisa mais horrível que podia acontecer, ganhou a presidência da Câmara, não é? E temos um Congresso muito difícil. Você diz o Eduardo Cunha? Isso, essa pessoa. Realmente, olha, eu não consigo imaginar um político pior do que ele. Pardal, eu tenho que chamar o intervalo. Vou deixar rapidamente, tem várias perguntas chegando, mas um ponto a favor que eu ouço da terceirização é que isso provocaria uma competitividade. Será que procede ou não? Eu quero ouvir a análise no nosso convidado, o advogado previdencialista Pardal Freudenthal. Eu volto depois do intervalo. É rápido.